Fala, meus amigos, Christian Santos Escalpelando Cripto. Se você não conhece esse canal aqui é basicamente um lugar onde eu compartilho a tela do meu aplicativo da Binance e mostro tudo que eu estou fazendo em relação a investimento em criptomoeda, desde investimento no mercado à vista, como investimento no mercado futuro, liquid swap, staking e outras aplicações. Recentemente, né, eu fiz uma planilha em relação a investimento de futuros, em relação à adição de margem especificamente, né, no mercado de futuro, o que acontece quando você adiciona margem, né, numa transação que está em andamento. E aí eu fiz uma análise ali em cima de uma adição, né, de 50 unidades, digamos assim, ou US$ 50 poderia ser, né, e fui destrinchando ali, né, o que acontece de fato numa aplicação quando a transação está ali ocorrendo e você está de repente em prejuízo com o seu ROI ali, o seu Return Over Equity, negativo, né? E você, cara, o que você pode fazer para poder melhorar aquela transação ali, né? Então, o que você pode fazer? O que acontece quando você adiciona margem? Como aquilo ali impacta na transação? O como melhora, o quanto melhora? E aí eu fiz uma série de análises ali, baseando-me nesse questionamento e cheguei a algumas conclusões, cheguei a algumas verdades. Né? Então eu listei aqui as 4 primeiras verdades que eu descobri ao fazer aquela planilha. Se você não viu ainda esse vídeo, vou colocar aqui na descrição aqui, ou nos comentários aqui desse vídeo. Né, e você acessa e vê exatamente o que eu estou falando aqui agora, e você vai entender o que eu estou falando melhor ao olhar aquela planilha, ao baixar aquela planilha também. Né? Então a primeira verdade que eu descobri foi o seguinte, que sempre que houver adição de margem, o ROI, vou chamar de ROI aqui, né, o ROI, enfim, o ROI ele se aproximará de zero. Né? E por que é importante você ter essa noção de que ele se aproximará de zero? Né? Aqui na tela aqui eu tenho aqui esse menos 84,07, né? E supondo que eu tenha, por exemplo, aqui uma margem de 50 unidades, 50 matiques, por exemplo, vou utilizar o exemplo da planilha, né? Supondo que eu tenha aqui 50 matiques, né? E eu dobre o meu valor de margem, eu passe a ter, adicione uma margem, né, de mais 50, eu dobro o meu valor, passe a ter 100 matiques, né, considerando que o preço ali ele não mudou de valor, né, esse meu ROI ele vai passar a ser metade disso aqui. Onde eu estou menos 84% negativo, né, eu vou passar a estar menos 42% negativo. Né? Porque quando você faz essa adição aí, você basicamente você está alterando o seu preço de entrada e obviamente isso vai também modificar o seu preço de liquidação. E aí, obviamente, né, esse percentual de onde você está ali para o seu preço de liquidação, ele vai se mover, vai se alterar. Né? Então, sempre que houver adição de margem, né, o seu ROI ele vai se aproximar de zero. Né? Inclusive, se você estiver positivo, imagine que você esteja lucrando 84%, né, numa transação, e você vai lá e dobra, né, o valor da sua transação, o valor que você tem em margem, o tamanho da sua transação. Você vai lá e dobra o tamanho da sua transação. Né? Automaticamente esse ROI ele vai passar a ser de 42% positivo. Né? E aí eu vou te explicar o que vai acontecer em seguida com o seu montante, né, que você tem na operação. Então a verdade número 2 é a seguinte: sempre que a margem em risco dobrar, o ROI diminuirá pela metade. Né? Ou seja, sempre que você dobrar sua margem, como eu falei ali, né, no slide anterior, sempre que você dobrar sua margem, o seu ROI ele vai cortar pela metade. Né? Então uma forma de você de repente fazer seus trades é sempre lembrar, ter isso em mente, né, de que na hora que você estiver administrando, né, o seu trade, né, é bom você ter em mente, né, que dobrar o seu capital em margem automaticamente reduz ali pela metade, corta pela metade, né, o seu percentual, né, negativo ali que está próximo de repente de te liquidar. Então essa é uma forma de você conseguir liquidar rapidamente, aliás, de você conseguir evitar, né, consertar rapidamente, evitar a liquidação. Né, uma forma de você conseguir fazer isso é você ter em mente que, por exemplo, que ao dobrar a sua margem, você vai cortar pela metade ali o prejuízo que você está tendo. Né? Então isso vai te ajudar a tomar decisões mais rápidas do quanto, porque na hora em que o trade está rolando, né? Na hora em que o mercado está caindo, e você tá com as emoções ali também em risco, né? No jogo, fazendo parte do jogo,
às vezes você não toma a melhor decisão. Agora, você sabendo matematicamente aí como a adição de margem ela influencia no seu trade, talvez você consiga tomar decisões melhores em relação à adição de margem durante o trade. Agora, a verdade número 3 é a seguinte, que a adição de margem ela afasta o seu preço de liquidação, mas ela não afeta o seu PNL. Né? Muitas vezes eu me vi lá fazendo trade com dúvida, será que se eu adicionar o trade agora, eu adicionar margem agora, eu vou passar a ter mais lucro, o meu montante, né? O meu lucro ele vai aumentar, o meu PNL ele vai aumentar, né? No caso de eu estar tendo lucro, no caso de eu estar tendo prejuízo, a dúvida que bate às vezes é o seguinte, será que vai diminuir o meu prejuízo porque eu estou adicionando mais margem? Né? E a verdade é que se o preço, né, não se modificar, né, não. Né, aquele seu PNL vai permanecer o mesmo. Quando você adiciona margem, você está afastando o seu preço de liquidação, você está modificando o seu preço de entrada, né, mas você não está modificando, né, o tamanho ali, o PNL que você tem ali, aquele montante, né, que você tem em PNL. Né? Então, quando o ROI ele se modifica, quando o percentual que você, quando você aumenta, quando você adiciona margem, aumenta a sua margem risco, né? O seu ROI ele se modifica, né? Ele vai pela metade. Então, aquela conta ali sempre vai dar exatamente, né, o valor ali da sua PNL, sempre vai permanecer. Se você tiver perdendo menos 9,26 aqui como está aqui nessa tela aqui nesse momento, né? E eu dobrar o tamanho da minha margem, né? Eu vou continuar perdendo 9,26 se o meu preço, né, se o meu mark price continuar o mesmo ali, né? O que vai afetar isso aqui, o que vai afetar o meu PNL é realmente a distância, né, do seu preço de entrada, né, para o preço atual. Então, o preço atual ele precisa, o preço mark price ele precisa realmente modificar. Obviamente, nesse exemplo, eu estou usando, né, o preço como constante ali para poder, só para poder entender como a conta funciona. Agora, a verdade número 4 é que o montante em prejuízo se mantém constante se o preço do ativo permanecer constante, que é exatamente o que eu acabei de falar, eu já atropelei aqui os slides. Então, o montante em prejuízo, é o que eu acabei de falar anteriormente, né, se você estiver tendo menos 9,26 dólares ali de prejuízo, né, esse montante ele vai continuar constante desde que o preço se mantenha constante. Né? As adições de margem que você faz influencia no seu preço de liquidação, influencia, né, no seu preço de entrada, né, influencia lá no seu ROI, mas não vai alterar o montante que você está perdendo ou que você está ganhando. Agora, a verdade número 5, né, e isso não vem da planilha, mas isso vem da experiência investindo em futuros, é que o seu nível de alavancagem influencia a velocidade do trade. Né? Quanto maior a velocidade, maior o risco. Né? Isso quer dizer o seguinte, né? Se você está alavancado lá em 10 vezes, né, significa que se o mercado, se o preço daquele ativo que você está investindo, né, ele variar 10%, né, ele é o suficiente, né, para te dar 100% de lucro, né, no caso da variação ser a seu favor, né, e é suficiente também para te liquidar, para poder eliminar a tua operação, no caso, né, dessa variação for contra, né, a sua posição. Né? Então é basicamente 10 vezes 10, 10 vezes ao multiplicador, vezes a variação, e aí você tem a variação que você atinge, né, ao operar alavancado. Então você consegue atingir percentuais mais altos, né, quando você opera alavancado, obviamente. No entanto, é como se você estivesse dirigindo um carro ali. Né? Se você dirige em alta velocidade, você pode chegar mais rápido lá no seu objetivo, né? Mas é mais arriscado, pode acontecer algum acidente no meio do caminho. Né? Agora, se você opera, se você dirige numa velocidade adequada, né? Você pode até acelerar um pouco, né? Mas você dirige ali numa velocidade adequada, você alavanca a sua operação numa alavancagem saudável, razoável, né? E você consegue ter mais sucesso, tem mais chances de você chegar inteiro, né, lá no seu objetivo. Pode levar mais tempo para você conseguir alcançar um percentual de lucro que você deseja, mas em compensação talvez seja mais factível de que você chegue lá. E a sexta verdade é que você paga o dobro de taxas ao operar futuros como taker. Né? O que é operar como taker e o que é operar como maker?
né? Quando você opera como taker, você está tirando liquidez do book de ofertas, do livro de ofertas. Quando você opera como maker, você está criando liquidez, né, nesse livro de ofertas. E como é que você tira a liquidez do livro de ofertas? Quando você coloca uma ordem, né, de mercado, uma market order, né, uma ordem a mercado, né, basicamente a sua ordem ela nem entra no livro de ofertas. Você simplesmente pega uma ordem que está lá disponível, a primeira que está disponível, né, e você pega aquela ordem ali para você. Né? Agora, quando você adiciona uma ordem a preço limite, né, a sua ordem vai para o book de ofertas, e aí você está adicionando liquidez ao book de ofertas. E aí você paga menos taxa quando você opera futuros. Para você ter uma ideia, né, no nível VIP 0 da Binance, né, taker fee é de 0,04%, maker fee é de 0,02%. Né? Então, quando você cria ordens lá no mercado futuro, né, a mercado você paga o dobro da taxa que você pagaria se você estivesse criando ordem como maker, né, ordem limite. Né? Então tá aí. São 6 verdades aí sobre mercado futuro, essas verdades aí que eu fui descobrindo ao longo do meu caminho, operando no mercado de futuros, e eu decidi compartilhar com vocês porque eu acho que é importante. Levou tempo para poder, talvez, me situar, realizá-las, digamos assim, né, claramente aqui. Mas eu compartilho com vocês porque eu acho que é importante vocês saberem disso para operar futuros e de repente ter mais sucesso operando futuros. Mercado de alto risco, enfim. Gostou do vídeo? Aperta aí curtir, compartilha aí se acha que é importante para alguém, para um amigo teu. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, e é isso, que você tenha muito sucesso investindo no mercado de futuros. Valeu, abraço, fui, tchau.